coisa mais importante para eu controlar o meu diabetes? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a controlar essa glicose e ter uma saúde melhor. Eu vou começar contando um pouquinho da minha história. Então, eu sou médica endocrinologista, eu trabalho com pacientes diabéticos há quase 18 anos. Eu comecei um trabalho de assistencialismo numa ONG, paciente diabético, meu tio tem até hoje, em Belém do Pará. Lá eu fiquei durante a minha faculdade, entrei no segundo ano de faculdade, fiquei minha faculdade inteira, depois fiquei mais um ano de formada. E na minha residência de endocrinologia eu tive um conteúdo muito forte sobre diabetes. Então eu gosto, o meu coração canta por ajudar pacientes diabéticos a ter um controle melhor da sua glicose. Quando a gente fala em controle do diabetes, a gente não está falando só nesse controle dessa glicose, no exame de laboratório que a gente recebe e olha, vê se está bom, se não está, glicose de jejum, glicose pós-prandial, que é aquela que você faz 2 horas após o almoço, a hemoglobina glicada, que é aquela que você vê como é que está a evolução da sua glicose durante os últimos 3 meses, tá? Então, a gente não vê só isso, porque o controle do diabetes, ele vai além desse controle da glicose. A gente precisa penetrar em você como ser humano, como é que estão as suas atitudes em relação à doença, como é que está o seu relacionamento familiar, seu relacionamento social, quando se trata de diabetes. Às vezes é uma dor muito grande dos pacientes diabéticos, porque ainda existe um preconceito muito grande em cima da doença. As pessoas são apontadas na rua, são apontadas no almoço em família, dizendo assim: ei, você é diabético, não pode comer, não coma isso que você é diabético, nossa, você usa essa medicação, que isso? Isso é insulina? Que é isso que está aí no seu braço, para quem usa o livro? Então, assim, tem muitas questões ainda relacionadas. Existe um medo muito grande da complicação, né, no paciente diabético. Porém, baseado na minha história, eu vou contar o que é o mais importante para que você consiga tomar essa decisão de assumir o comando do controle da sua glicose, da sua doença. Então, eu não sou diabética, tá? Apesar de ter uma tendência muito grande a ser, porque a minha família, por parte de mãe, é toda diabética. Então, eu tenho 7 tios, os 7 são diabéticos e a minha mãe tá ali num pré-diabetes também que precisa cuidar. Então, minha avó era diabética por parte de mãe, então eu tenho aquela lâmpada, né, que eu sempre falo, eu já tenho a minha lâmpada dentro de mim, só que genética não é destino. Então, eu não sou diabética, tá? Mas eu também tenho uma doença crônica, eu sou portadora de miastenia graves, que é uma doença que desenvolve fraqueza muscular generalizada. Eu descobri isso num momento muito peculiar da minha vida, quando eu engravidei do meu filho, do meu primeiro filho, o Lucas. Ele tem 6 anos hoje. Então eu fiz o diagnóstico, não trabalhei na minha gestação por conta da doença, eu não sabia que tinha a doença ainda, eu não conseguia falar, né, por essa conversa que eu estou tendo aqui com vocês, eu não conseguia ter. E aí eu fui descobrir 4 meses depois que meu bebê nasceu. Na época, assim, eu tive dificuldade para segurá-lo, não conseguia ninar o meu bebê com 3 quilos, porque meus braços ficavam fracos. A minha mãe até comentava: nossa, minha filha, mas você foi nadadora e não consegue segurar por muito tempo seu bebê, que coisa, né? Eu me lembro claramente quando o Lucas fez 1 mês de nascido, que eu fui ajudar a minha mãe a soprar alguns balões, né? Aquela coisinha do mesário, aquele primeiro mês e tudo, e eu não consegui soprar os balões. Aí eu fiquei dando um tempo, porque poderia, na época da gestação, achava que poderia ser emocional, né? Que poderia ser hormonal, por conta do período que a gente estava passando. A gente também passou por um período de mudanças, onde eu estava morando em Belo Horizonte, vim morar em Vitória, enfim, muitas transformações na vida. Só que foi dando tempo, eu não usei, até que com 4 meses, já após ter tido um neném, eu cheguei ao diagnóstico da miastenia. E a miastenia, semelhante ao diabetes, é uma doença crônica
que a princípio não tem cura e eu preciso tomar a medicação pelo menos 3 vezes ao dia, porque o medicamento, ele não é um Glifage XR, que às vezes a gente usa uma vez só ao dia, condensa naquele horário, no máximo 2 horários, não. O medicamento, ele tem um tempo de ação menor, ele dura em torno de 4, 5 horas, então se eu tenho um dia mais estendido, eu preciso eventualmente tomar 4 comprimidos, mas na maioria das vezes eu tomo 3 comprimidos. Foi fácil? O que acontece? Quando eu descobri, eu estava no 4º mês que eu estava amamentando meu filho, ele estava em aleitamento materno exclusivo. Então, assim, eu passei por aquele momento inicial do impacto da doença, né? De achar que eu não poderia mais amamentar minha criança, que eu não ia conseguir cuidar, que eventualmente poderia acontecer alguma coisa mais grave comigo e eu deixar minha criança pequena. A gente sempre passa por esses pensamentos negativos e reflete em emoções negativas também. Mas não demorou muito para eu aceitar essa minha doença e mudar muita coisa na minha vida, no sentido de, olha o que eu mudei, muita coisa. Eu consegui mudar hábitos, eu consegui encaixar hábitos melhores. Eu já nunca fui uma pessoa muito estressada, mas hoje eu me estresso muito menos com pequenas coisas do dia a dia. Então, assim, eu trouxe para dentro de mim essa doença como um sinal de Deus, um sinal do universo, um sinal do meu corpo, dizendo: Irlena, vamos se cuidar melhor, traga desse problema, dessa doença, uma oportunidade para você melhorar o seu dia a dia, melhorar a sua saúde, ser uma pessoa mais tolerante. Então, isso foi positivo para mim. Como? Como que pode ser uma doença positiva? Pode sim. Muitas vezes uma doença que você descobre, ela pode transformar a sua vida de uma maneira tão profunda, uma transformação interna tão importante, onde você busca assim, sentimentos melhores para o seu dia a dia, relacionamentos melhores para o seu dia a dia, que às vezes vem até para o bem, tá? Vem para dar aquela chacoalhada na nossa vida. Então, quando a gente fala do tratamento do paciente diabético, eu preciso deixar essa mensagem. Eu preciso dizer que o diabetes é uma doença que tem sim controle. É uma doença onde você pode assumir esse controle da sua vida, da sua doença. É uma doença onde você pode sim ter a oportunidade de se alimentar melhor, de fazer uma prática regular de exercício físico, de gerenciar melhor o seu dia a dia, o seu estresse, o seu lado profissional, de dormir melhor, de beber água, tudo, trabalhar o intestino. Então, assim, melhorar muito a sua qualidade de vida, mesmo diante do diagnóstico de uma doença crônica, que a princípio a gente sabe que não tem cura, mas quando a gente fala em diabéticos tipo 2, principalmente diabéticos acima do peso, com pouco tempo, no máximo até 8 anos de diagnóstico do diabetes, há uma possibilidade, inclusive hoje, de remissão dessa doença, ou seja, você ficar sem tomar medicação e com sua glicose controlada. Então, assim, o que eu quero deixar? O que é mais importante dentro do acompanhamento do diabetes? Você aceitar essa nova condição na sua vida, nova ou antiga, dependendo do quanto que você já tem de diagnóstico, mas você aceitar essa nova condição dentro da sua vida e trazer disso sim uma oportunidade de você melhorar, tirar algumas crenças limitantes de que diabetes é uma doença terrível, diabetes é uma doença que só progride, diabetes é uma doença que só desgasta, que mutila, que ter-se a questão do medo excessivo das complicações. Então a gente realmente precisa mudar essa mentalidade, virar essa chave dentro do tratamento do diabetes. E como que você vai fazer isso? Se educando, aprendendo cada vez mais sobre a sua doença. Quanto mais conhecimento a gente adquire sobre a nossa doença, eliminando fatores externos negativos, porque isso influencia demais também, a tendência da gente ter um melhor controle é muito maior.
tá? Então, eu preciso deixar essa mensagem positiva para você, que a doença crônica, ela pode sim ser controlada, ela pode sim trazer boas mudanças, boas transformações dentro do seu dia a dia, dentro da sua rotina, não só como pessoa, mas como sociedade também. Então traga esse diabetes para junto de você, traga essa doença para dentro do seu coração, de forma que você consiga assumir o comando da sua vida e ter uma vida assim extraordinária, mesmo tendo uma doença crônica, como é o caso do diabetes. Conte conosco nesse processo, nós vamos conversar muito sobre isso. Cada vídeo que a gente fizer, a gente vai te dar essa mensagem positiva, porque é possível sim, é possível você com conhecimento, você com aceitação, você sem julgamentos e você se perdoando a cada dia por ser diabético e por fazer essa mudança positiva dentro da sua vida, dentro da sua mentalidade, dentro do seu contexto social também. Vamos juntos? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!